Gente, faz uma semana, né, que eu visitei vocês, e assim, as novidades da semana, né, que foi prometido. Vocês já estão segurados, né? A professora Eliette já entrou em contato com algumas pessoas, já enviou para vocês a carta de apresentação, e outras pessoas ela não conseguiu obter retorno, tá bom? Então, se você é uma pessoa que não teve ainda sua carta, nos comunique. Se você já conseguiu, então a gente vai continuar a aula, e aí, durante o final da aulinha, na verdade, uma conversa, né? Mais uma orientação. Vocês vão perguntando, vocês vão ter um espaço para perguntas, tá certo? Todo mundo está me ouvindo bem, está tudo certo? Só bota um joinha aí para mim, por gentileza. Perfeito. Então, gente, eu coloquei essa foto aqui, ela é de 2010, a minha primeira experiência como professora de nível superior, e eu dei aula de estágio supervisionado, tá? Então, uma das professoras que está aí sendo formada é a Belineide. A Belineide vai ser supervisora do pessoal de Tarauacá. A Belineide, ela está aqui nessa foto, tá bom? Então, assim, ela passou por mim, né, pela graduação em biologia, pelo programa PARFOL, e ela hoje já é uma professora, né, há mais de 10 anos, ela disse, que está atuando como docente, como professora do ensino básico. Então, por que eu trouxe algumas fotos hoje? Para vocês ir vendo, né, como é que isso vai funcionar, como é que muda ao longo do tempo. Então, de 2010 para cá, a gente tem aí 16 anos, vai fazer 16 anos, né? Então, tudo muda, mas as regras continuam sempre as mesmas. Então, quando a gente fala, né, da observação, a gente vai seguir a linha, né, inicial, que é, vocês vão fazer 4 observações, essas observações vocês vão começar e vão terminar, né, pode ser feito em dupla ou não, né, vocês já conversaram entre vocês, vocês sabem. Então, são as 4 observações. Esse estágio, ele vai começar com as observações, tá, gente? E aí, o que que vocês vão fazer, de fato, né? Observar. E aí, o que que vai ser observado? Vocês vão observar a rotina, né? O que que a professora, o professor está fazendo. Lembrem-se que aqueles estudantes, eu vou tirar esse fone, que era menos barulho aqui, eu estou no meu trabalho. Então, assim, quando a gente fala, pessoal, de observação, é o momento de vocês conhecerem a turma, né? Conhecerem onde vocês vão estar trabalhando. E aí é o momento de que vocês não vão interagir com ninguém, vocês vão observar. E aí lembrem-se, cheguem minutos antes, entrem na sala com o docente, com o professor. Se esse professor já tiver entrado, o ideal é que você não entre. Você espere o próximo tempo e aí entre no próximo tempo, tá bom? Então, essa foi a conversa que a gente teve presencialmente há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, quando eu estive em Tarauacá, na Madureira e Cruzeiro do Sul. E aí, gente, né, para quem ainda tem dúvida de como vocês farão a observação, vocês têm um documento que vocês vão seguir. Esse documento, ele é apresentado dessa forma, é a ficha de observação. Então, vocês vão levar 4 fichas dessa, além do caderninho. Vocês lembram que a professora Eliette falou, gente, leva um caderninho. Aqui no meu trabalho eu tenho vários caderninhos de anotação, além do meu planner, além do meu caderno. Então, eu sempre tenho alguma coisinha para anotar. E aí, vocês levam essa ficha, o caderninho de vocês, onde vocês vão observar. E aí, o que vocês vão preencher? Vocês vão preencher estágio curricular em ensino de ciências, coloca lá o X. O nome de vocês, cada pessoa vai ter o seu, então é uma dupla. Ah, professora, a gente vai fazer observação em dupla. Mas a ficha de observação é individual, tá? Que isso fique claro. Então, você vai colocar o seu nome,
vai colocar o nome da escola que você está, o nome do professor que está sendo acompanhado, que é o seu supervisor. Lembrem-se, vocês não podem, se vocês começarem com um supervisor, tem que ir até o fim, tá, gente? Se mudar, se o professor pegou uma licença médica, se ele tá, a professora está gestante, aí ela vai ter o bebê nesse meio, aí vocês têm que avisar, tá bom? Mas, a princípio, a gente não viu nenhuma situação dessa quando a gente foi agora. Então, a pessoa que vai estar com vocês, o professor que vai estar com vocês, ele vai estar do início ao fim, tá? O mesmo supervisor. Aí você vai colocar o nome do professor observado, o tema da aula. Mais uma vez, eu faço questão de frisar que vocês, mesmo aquele ou aquela que for ter aula com um professor que não é licenciado em ciências biológicas, você tem que estar na sala de aula no momento em que ele está dando ensino de ciências. Ensino de ciências compreende física, química e biologia, né? De uma forma geral, é a área das ciências da natureza. Então, você vai para a aula somente quando for ciências. Quando for outra disciplina, você não vai, tá? Então, não esqueçam, por gentileza. E aí, você escreve o tema da aula, a data e a série, que no caso é o ano. Então, do sexto ao nono ano. E aí, vocês vão ver o quê? Vocês vão observar, né? Como a turma se encontrava antes do início da aula. Você vai anotar. Como o professor iniciou a sua aula? Houve retomada dos conteúdos das aulas anteriores? Isso aí você vai ver e vai dizer se teve ou não. De que forma o conteúdo foi exposto? Qual metodologia o professor utilizou? Será que esse professor, ele usou apenas a aula que é expositiva? Será que ele teve a metodologia aula expositiva dialogada? Será que ele fez uma sala de aula invertida? Uma gamificação? Será que ele... Quais metodologias esse professor usou? Quais os métodos que ele usou para falar com essa turma, para falar, expor o conteúdo? É aqui que vocês vão escrever e colocar os detalhes de vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, quais recursos didáticos foram utilizados pelo professor. Então, nesse momento, vocês vão relatar o que esse professor está usando. Ele está usando, além do livro didático, o projetor, o computador, ele está usando algum material, uma maquete, ele está usando um jogo, vocês vão colocar aí. Ah, eu botei sim. Gente, não façam isso, porque no relatório de vocês, no relato de casa, não é só sim, não, tá? A pergunta não é essa, são quais. Então, você vai botar aí quais, certo? É qualitativa. Ocorreu uma problematização? Houve contextualização? Como foi feito? Aí você vai colocar. Ah, professor, mas esse espaço dessa ficha não contempla tudo. Tá, você está levando um caderno, você vai anotar no seu caderno, no seu bloco de anotações, tá certo? Assim, uma coisa que eu aprendi com a vida, gente, sejam organizadas, sejam organizados, porque depois essas folhas, se elas forem perdidas, vocês vão ter que fazer de novo a observação, né? Então, vocês vão se organizar para... Leva uma pastinha, organiza as coisas de vocês, coloca as datas, lembrem-se, celular não é permitido, né? Ele só pode ser usado se estiver dentro do plano, do plano de aula do professor, da sequência didática. Então, nem o professor, nem o estagiário, nem os alunos podem usar celular se não estiver previamente planejado para isso. Por isso que vocês vão estar no modo analógico. Então, vocês vão levar as coisinhas de vocês. Professor, se a gente levar um tablet, eu acho que não é um caderno, tá? Deixa esses recursos didáticos para o dia da aula. Aí, assim, foi feita a avaliação da aprendizagem. O que é essa avaliação? O professor utilizou alguma ferramenta para avaliar se o aluno aprendeu ou não? Um quiz, umas perguntas, ele fez algum tipo de atividade que confere se o aluno aprendeu ou não? Se ele fez, diga como. Se ele não fez, aí você escreve, não foi feita nenhuma atividade avaliativa, eu não consegui identificar. Como o professor encerrou a aula? É uma pergunta, você vai responder. Houve síntese dos conteúdos? Foi feita ligação entre as próximas aulas?
Então, como é que esse foi o desfecho? Pessoal, tchau, gente, bateu o tempo, acabou. Ou ele, antes de finalizar a aula, fez aquele encerramento. Aí você vai anotar. E isso tudo é para também te ajudar a como vai ser a sua regência, como você vai seguir os seus planos depois. Como foi o comportamento dos alunos durante a aula? Gente, pode ser que o comportamento deles mude, ou os comportamentos mudem ao longo das observações, porque vocês estarão lá. Mas depois as coisas vão tomando outro rumo, porque eles vão se familiarizar com vocês. O primeiro dia vai ser tipo um corpo estranho. Depois eles vão se organizando e vão entender que vocês vão estar ali, tá bom? Então vocês vão anotar isso. E aí, para finalizar esse primeiro dia de observação, que isso aqui vai acontecer durante 4 observações, vocês vão fazer todas essas anotações, toda observação tem uma anotação, tá? Vocês vão colocar os pontos positivos e negativos. O que que foi bom? O que que não foi? O que que vocês viram de positivo? O que que vocês viram de negativo? E aí encerra, tá bom? Então, toda observação, que são 4, vocês farão essa análise, anotarão. Ah, não coube tudo aí. Você já sabe que você tem que levar um papel. Ah, não deu, vou pedir para um aluno no caderno dele um papel. Gente, não pode ter interação. Se você não se preparou, aí você fica com seu problema. Você não pode estar fazendo nenhum tipo de, me empresta uma caneta, me empresta um lápis. Não, não é assim, não. É você observando. Você não levou nada, aí você vai ter que outro dia fazer essa observação em outro momento. Tá? Então, faça um checklist. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas sendo professor há algum tempo, a gente observa de tudo. Até no dia da prova, a pessoa esquece de levar uma caneta, né? Então, assim, por favor, no dia que vocês forem, façam o checklist, organizem, não esqueçam, né, que vocês só podem ir depois da apresentação, carta de apresentação, conversa prévia com os supervisores e com os gestores da escola. Como vocês já tiveram isso, então, subentende-se que vocês já estão aptos para começar, e aptas. A outra coisa que é importante, que eu precisava falar com vocês hoje, é esse registro de frequência individual. Eu vi aqui que ele está atrasado aqui, ó, está errado. Vocês podem editar se der, tá? Bota aí primeiro semestre de 2026, certo? E aí você vai colocar a professora orientadora Suzana Maria Mello Silva, estagiário, né? Então, coloca o seu nome, escola e o professor supervisor. E aí, vocês vão preenchendo de acordo com os dias. Isso aqui é manual, tá? Aí, aqui, primeiro dia, vamos supor que a Auricélia foi dia 30 de abril de 2026, aqui o primeiro dia dela. Ela vai anotar aqui. Ela vai colocar o horário de entrada dela, o horário de saída, e vai botar aqui o que ela fez. Observação, tarará, tarará. E o supervisor dela assina aqui. Então, aí, no outro dia de observação, foi o dia 5 de maio. Aí ela vai colocar aqui, entrada, saída. Então, isso aqui é como se fosse um diário de vocês. Nós vamos precisar dessa informação. Lembrando que toda vez que vocês forem, vocês têm que levar essa folhinha. Ah, professora, eu esqueci, a senhora assina aqui depois? A professora não vai ser obrigada a assinar depois, vocês têm que levar no dia, gente. Então, não esqueçam de levar esse documento, tá? E também não peçam para a escola imprimir para vocês essas coisas. No município que você está, você tem um polo, né? Que é o polo da UAB. Ele tem impressora. Se você não tiver condição de imprimir, você vai lá com o responsável pelo polo e pede, por gentileza, para ele fazer a impressão dessas folhinhas para vocês, tá bom? Para que vocês possam, né, fazer o uso delas. Se você não tiver condição de fazer a impressão na sua casa ou fora dela, tá certo? Mas isso é responsabilidade do estagiário. O estagiário é que tem que levar esses documentos. Então, a cada dia de observação, vocês vão anotando. São 4. Então, a professora Sara falou lá no polo que se a gente quisesse observar mais um dia, não tinha problema. Não.
O mínimo são 4 dias. Mas se você sentir necessidade de observar mais um dia, você pode, tá bom? Então, vocês vão anotando, o professor vai assinando no dia. Vamos supor, a Maria Lenira fez 2 observações no mesmo dia. Então, ela vai colocar aqui, ó, dia, repete o dia, entrada, saída. A professora é a mesma entrada? Não. Entrou às 8, saiu às 9, é o primeiro horário. Entrou às 9h10, saiu às 10h10, é o segundo horário. Então, registrem dessa forma. Aí coloca aqui o que você observou e o supervisor vai assinar 2 vezes, porque você assistiu 2 aulas. Você já fez 2 observações, tá? Aí aqui a coparticipação e a regência. A questão de assinatura digital, não. Eu não tenho informação, porque não tem como. Tu vai preencher isso aqui lá na sala de aula. No momento que tu sair, ele vai assinar para ti. Então, eu não vejo necessidade de assinatura digital, tá bom? Não precisa. É uma coisa que você vai imprimir um documento, vai fazer, e aí lá você pede para ele assinar. Não é uma necessidade. Tem como resolver presencialmente, tem como resolver manuscrito, tá bom? Aí, esse documento aqui, ele vai estar com vocês como registro. Lembrem-se, né, nas visitas que nós fizemos, esses documentos aqui, Tayane, eles já estão disponíveis para vocês lá no AVA, tá? Aí vocês já podem imprimir se vocês quiserem. Sobre a questão de fazer assinatura de GOV, eu não vejo necessidade, tá certo? Porque você vai estar lá do lado desse professor, ele só assina para você. É diferente se fosse remoto. Não é remoto, é presencial, tá bom? Então, isso aqui vocês podem ter acesso no AVA, lá tem um monte de documento, um deles é esse registro de frequência e o outro é a observação. Aí vocês pegam, imprimam ou peçam lá a ajuda do tutor local para imprimir. O único município que não tem tutor local hoje é Cruzeiro do Sul, né? Eu não sei se tem alguém de Cruzeiro do Sul aqui me ouvindo, mas vai ouvir depois na gravação. Eu peço, gente, que você que está aqui, você não precisa ouvir isso, mas tem muito aluno, estudante que não está vindo para as aulas síncronas e não assiste o que fica gravado. Então, assim, fica perguntando coisa que não tem necessidade, né? Então, assim, diz assim, olha, a professora falou tudo isso aí na gravação, assiste, já que você não pôde estar na presencial ou na síncrona, né, ao vivo, porque é importante. E aí, passado isso aqui, né, a gente tem o cronograma, tá? Um cronograma parcial de atividades. Esse cronograma, gente, ele foi pensado pela professora Rosley e foi acatado entre nós duas, para a gente falar a mesma língua, tá certo? Então, a gente tem aí, ao lado direito, uma imagem da implantação de uma horta escolar que foi fruto do estágio supervisionado. A gente fez uma horta, gente, foi lindo. Os alunos não tinham horta, e a gente sentia, assim, uma carência gigantesca na questão de inserir frutas e verduras na alimentação. As crianças só comiam arroz, sardinha, macarrão, ovo, farofa, não sei o quê. E aí a gente pensou, não, por que a gente não vai deixar um fruto aí? E aí o que nós fizemos? Nós pegamos a prefeitura, fomos lá na Secretaria Municipal de Agricultura, conversamos com os técnicos agrícolas e, junto com eles, a gente montou 3 leiras que tinha alface, couve, cheiro verde, chicória, cebolinha, e demos de presente para a escola. Foi lindo. Esse foi um dos trabalhos. A gente fez um outro trabalho também, que foi um quintal medicinal, muito bonito também, que a gente deixou para uma escola. E assim, né, fica a dica. Por que eu trouxe essas imagens? Para ficar a dica para vocês. Será que eu não posso fazer dentro do meu estágio uma ação para a escola, né? E aí vocês vão pensando.
Então, como é que vai ser feito de acordo com o que a professora Rosley sugeriu e foi acatado, para a gente falar a mesma língua nos dois grupos, né, com a professora Suzana e a Rosley. A observação. Então, a primeira semana de observação, ela pode começar e deve começar a semana que vem, do dia 27 ao dia 30, dia 1º é feriado nacional, então não tem atividade. E a segunda semana de observação, ela vai ser após a semana de provas, né, que a professora falou, Suzana, vamos deixar os alunos estudando as provas deles, e aí depois eles vão e retomam as observações. Eu falei, tudo bem, professora, a gente pode fazer assim, né? Então, a segunda semana seria do dia 11 de maio até o dia 15. Dia 15, gente, é o dia para vocês encerrarem as observações de vocês. Então, vocês vão ter esse tempo, que é um tempo hábil, vocês vão ter suficiente tempo para fazer isso. Depois disso, vocês já vão para a coparticipação. Aqui no slide ficou quebrado, deixa eu dar uma mexidinha aqui nele, rapidinho. Eu tenho um verdadeiro... Eu não gosto desses nomes, assim, quebrados, gente. Aí, com a participação, a gente tem a primeira semana, né, do dia 18 até o dia 22, e a segunda do dia 25 ao dia 29. Por que eu coloquei assim nessa tabela? Porque vocês vão ter do dia 18 até o dia 29 para fazer a coparticipação de vocês, né? E aí vocês se organizem para fazer tudo isso bem bonitinho. A regência de vocês vai ser em junho, então vocês vão ter do dia 1º ao dia 12 de junho para fazerem a regência. Lembrem-se, né? Tudo isso é por fase, né? As observações vocês vão ter esses dias, vocês não vão quebrar as fases, pular fases, vocês vão fazer a observação. Depois vocês vão coparticipar e depois vocês vão fazer a regência. Ah, professora Suzana, mas eu quero já começar pela regência. Não funciona assim. O estágio, ele funciona primeiro o estudante, o acadêmico observando, depois o acadêmico coparticipando e depois ele vai fazendo a regência dele. Tá bom, gente? Então, essas são as datas. Eu vou salvar esses slides aqui e vou colocar no AVA junto com a gravação de hoje, para vocês já terem. Mas se eu fosse, vocês já faziam um print, já colocava na agenda de vocês. Eu uso muito a agenda da Google, porque essa agenda, ela me ajuda com alertas, então é maravilhoso. Vocês já coloquem na agenda de vocês, já coloca aí, ó, tenho que fazer isso nesses dias, tá? E aí já conversem com a dupla. Vamos supor, Tayane e Dayana vão ser a dupla. Isso é só uma suposição, eu peguei os nomes aqui que eu tô vendo. A dupla tem que se organizar para entrar na mesma hora na sala. Porque é tão chato a aluna entrando depois, a gente já conversou, a gente não quer que vocês entrem depois que o professor regente entrou na sala, então vocês se organizam para que a dupla chegue no mesmo horário, tá bom? E aí, né, a gente tem aqui o momento das dúvidas, então eu até peguei uma foto agora atual, né, porque chega dessas fotos antigas, só para vocês verem, isso aqui é da nossa visita ao polo. Depois eu vou mandar para a Elisângela as fotos que eu tirei, tá? Para vocês guardarem aí no coração de vocês. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação à conversa de hoje? Se vocês tiverem, vocês podem levantar a mão de vocês, abrir o microfone e falar. Eu vou fechar aqui o meu. Pode falar, Elisângela. Essa tabela que tu mostrou aí, essa primeira semana, segunda semana da observação, significa dizer que vão ter 2 semanas para as observações, né? Isso. Uhum. Aí eu coloquei semanas, não é que a pessoa vai passar. Ela pode passar 2 semanas, porque às vezes, dependendo do cronograma da pessoa, ela não vai conseguir fazer todas as observações na mesma semana. Então, Por a isso gente... que tem semana 1 e semana 2? Porque às vezes o estudante ele só consegue 2 dias na escola. Então, ele vai combinar com esse professor para ir 2 dias naquela semana.
Aí ele qual vai 2 dias participação na outra. também. Isso. Mas Tá, aí fica muito a critério de cada um. Se, tá. por exemplo, o estudante conseguir numa semana observar tudo, ele já termina. É só para dizer que vão ter 2 semanas para observar, tá bom? Eu tenho uma outra fala a respeito de quem vai estagiar na EJA. Tem alguém aqui que vai estagiar na EJA? Porque ontem, professora, surgiu deixa eu abrir a câmera. Ontem surgiu uma questão, né? A gente tem que ter porque eu lembrei da sua fala quando a gente teve o nosso primeiro encontro, segundo encontro, eu acho. A senhora detalhou muito bem que esse estágio ele era do ensino fundamental anos finais, lembra? E tinha aluno ontem Lembro. confundindo o ensino médio e biologia. E temos que tomar cuidado quando o aluno está indo para a EJA. Porque a EJA tem a nomenclatura, a denominação diferente com relação a segmento. E hoje eu tirei a dúvida com pessoas que eu trabalho na Secretaria de Educação. E quando a gente fala de ensino fundamental 2, segundo segmento, professora. E o ensino médio é o terceiro segmento. E aí eu perguntei em relação às etapas, que tem uma história de umas etapas, não sei se você lembra. E as etapas dentro do segundo segmento, ela tem a etapa 1, 2 e 3, que é quem começa o sexto ano, é a etapa 1, 2, é quando está lá para o oitavo e nono ano, é a etapa 3, entendeu? Sim. Mas é segundo segmento, porque eu tenho uma aluna, a Kemily, ela está se confundindo toda, e a professora Rusley pediu o cronograma, e agora há pouco ela conseguiu o cronograma do professor, ela não estava entendendo. E aí, quando eu vi o cronograma, o professor mostrou era segundo segmento, eu digo, oba, então você vai estagiar no segundo segmento. Você entendeu, Kemily, que não é o terceiro segmento? Que bom que você vai estagiar do sexto ao nono ano com ele na EJA. Então, a gente tem que esclarecer isso para eles. E eu estou nessa missão com os alunos da EJA, professora. Então, muito obrigada pela sua fala, Elisângela. Gente, ó, Elisângela é uma pessoa, né, que está lá dentro, né, ela sabe de informações que são precisas. Então, se você teve, né, uma dúvida sobre essa questão de segmento, você acabou de tirá-la. Não esqueçam, não é só, eu vou chegar na EJA e vou. Não, tem gente na EJA que está sendo alfabetizado, né? Aí é para pedagogia. Tem gente que está no ensino fundamental 1, que é o primeiro segmento, né? Que engloba alfabetização e ensino fundamental 1. O nosso é o ensino fundamental 2, é o segundo segmento. E você tem que ter bastante atenção que você vai para o ensino de ciências. Então, pode ser que você vá atrás da EJA e a professora esteja lá em sociologia, em humanidades. Não é o que a gente precisa. Tá? Então, gente, pelo amor de Deus, não reprovem por erros que são erros que dão para corrigir assim no início. Porque se eu pegar, né, ou a professora Rosley pegar um relatório que a pessoa está falando de uma coisa que não tem nada a ver, infelizmente não dá para passar. Não tem condição, tá, gente? Aí vai então, queimar a etapa, né, professora? Então toda atenção é necessária. Vocês não precisam ir com dúvidas. Vocês podem tirar dúvida. A gente já conversou bastante. O que falta, às vezes, é a compreensão do estudante, do acadêmico, do estagiário. Gente, o estágio, ele não é para resolver problema individual. Não dá para a gente pensar no estágio que, o estágio tem que cobrir a minha vida, eu tenho que organizar para dar certo do meu jeito. Não. É uma etapa que tem que ser vivenciada de acordo com as etapas que ele tem e com o campo de estágio. Então, o estagiário, ele vai se adequar ao estágio. Tem muito estudante que quer que o estágio se adeque. Eu não estou falando que são vocês, não. É a nossa experiência. A Elisângela
sabe? Eu já passei por isso, passo aqui no meu trabalho, apesar de não ser professora de estágio aqui, mas ouço meus colegas que estão falando, a gente tem que se adequar, né? O estudante é que precisa. Então, por favor, né, tenham essa atenção, vão para a EJA. Eu não me lembro de ter conversado com nenhum dos estudantes de Sena Madureira, Tarauacá e nem Cruzeiro do Sul que dissesse para mim que iam para a EJA. Todos vão para a educação, o ensino regular. Mas teve um estudante que a gente não conseguiu encontrá-lo, que foi o Gabriel, acho que de Sena Madureira, que a gente não sabe qual vai ser o destino dele, porque a gente não conseguiu encontrar. Alguém aqui de Sena Madureira sabe onde é que o Gabriel vai estagiar? É alguém de Sena? Pois é, parece que ele é professor, né, o Gabriel? Quando eu É, me fiz essa pergunta no grupo, e ele não me respondeu. A Eliette me disse que ele é professor. só que ele é professor de história, né? Mas Assim como em Tarauacá também tem pedagogo, e a gente deixou claro que não pode pedir aproveitamento, tem que fazer o estágio. Então, assim, gente, outra coisa, né, que a gente fica bem apreensivo em relação aos professores. Não pode professor que já está atuando fazer estágio na sua sala e dizer que está tudo bem, tá bom? Não é assim. Tem que fazer na sala de outro regente. Você é professor, mas lá nesse momento agora que você é acadêmico. E vai ter que passar pelo estágio em ensino de ciência. Porque nós temos, né, Fadu? Nós temos estudantes que são professores, que já estão atuando há anos, mas não é na área. é com a área, né? É outra área. Então, é isso, gente. O Gabriel, ele vai ter que procurar a gente. Nós já tentamos contato, fizemos muitas coisinhas, Eu vou mas falar com o Ricardo amanhã. ele tem que ver, porque senão ele vai perder, né? Ricardo é E o ele tutor. já está bem adiantado. Mas é isso. Aqui hoje, alguém tem alguma dúvida ainda? É o momento da gente aproveitar esses minutos que restam da nossa aula. Vocês têm alguma dúvida? Todo mundo já recebeu a carta que está aqui hoje? Lembra que a gente tinha conversado que a gente ia mandar a carta por escola, né? Então, se lá em Sena Madureira foi só o Instituto Santa Juliana, a carta era por escola, tá bom? E é isso. Aí nós vamos fazer o seguinte: a gente vai se organizando. Se vocês tiverem alguma dúvida nessa primeira etapa, pode perguntar. Aí depois, quando a gente chegar na etapa de coparticipação, a gente vai ter o nosso encontro aqui, aí a gente vai começar a conversar sobre isso. E aí eu vou trazer nessa aula algumas coisas que eu posso estar dando ali uma visão para vocês, como é que vocês podem estar coparticipando, qual tipo de metodologia vocês podem estar usando, porque o bom é que vocês já quais são os conteúdos, né? Essa ficha de observação e de frequência eu coloquei hoje no grupo. Ótimo, perfeito. Tá? Outra coisa, professora, se me permite. Pode falar. Eu lembro que foi vocês juntas, falaram para que eles verifiquem na escola qual é o plano, lembra qual é o plano de aula? Se a escola segue um plano de aula padrão, se sim, eles respeitem isso, se não, eles utilizem o que tem o modelo da universidade, né? Que também está na plataforma, né? Então, quando as professoras isso. Como as professoras falaram, eles vão seguir o plano da escola naqueles casos em que tem que seguir. Então, a gente vai usar a sequência, plano tudo da escola. Se não for o caso, aí eles vão seguir o nosso, mas aí a gente vai ter esse momento de fala com eles, né? Por enquanto, a gente vai segmentando, então, o momento agora é preocupar só com a observação, aí terminou, aí a gente vai falar da COP. Então, a coparticipação, gente, eu quero até já adiantar que vocês já tragam no dia da nossa conversa, né, que vai ser daqui a um tempo, não vai ser agora, quais são os temas que vocês estão vendo junto com o professor, né, na observação, que aí a gente já pode ir vendo junto o que vocês podem estar levando de ações, né, na coparticipação junto com o docente, com o professor da área. Agora, sim,
ele vai sugerir para vocês, né, o que vocês podem estar fazendo. Aí vocês entram com a contrapartida. Você pode dizer assim, professor, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, dentro do conteúdo que você está abordando. Aí eles vão dizer se sim ou se não, tá? Mas agora, assim, não se preocupe, agora é o momento de vocês pensarem, abrir a caixinha da observação. Aí, depois que fechar essa caixa, aí a gente abre a caixa da coparticipação. Vamos fazer por etapa, para não confundir ninguém, e vocês não ficarem preocupados. Agora, eu peço que vocês, por favor, não queimem as etapas. Não queimem. O que é não queimar? Primeiro observa, depois coparticipa e depois faz a regência, tá bom? Pode falar, Jétila. Boa noite. Hein, professora, uma dúvida a respeito dessa ficha de observação que a professora tem que assinar. No caso das duplas, é uma ficha para cada uma ou pode ser uma ficha para a dupla? Não, é uma ficha para cada estudante. A sua, você tem a sua e a outra menina tem a outra. É assim. Tá bom, entendi. É individual. A dupla é só para você estar ali naquele momento, mas os documentos, eles são individuais, cada um vai preenchendo o seu. Porque aí depois vocês vão fazer o relato de experiência juntos, né? O relatório é individual, mas o relato é junto. Então, vocês, estando em dupla, vocês podem trabalhar com mais afinidade para dividir a experiência que vocês tiveram, tá bom? Mas cada um imprime o seu, cada um leva para assinar. E sempre lembrando, se você, porventura, esqueceu de pedir para coordenar, para a supervisora sua assinar no dia, no outro você já lembra, rapidinho, professora, por favor, assine aqui. Não façam, porque foi a coisa que a gente mais ouviu nas escolas durante a visita, ninguém vai assinar nada de ninguém depois. Porque muitas pessoas chegam depois na escola pedindo, por favor, assina aqui para mim. Não funciona assim. Olha, eu ouvi enfaticamente, principalmente em Sena Madureira. O gestor deixou claro. E o gestor de Sena Madureira, do Instituto Santa Juliana, ele quer fazer uma reunião com os estagiários para ambientá-los. Então, aproveitem. Ele quer também que vocês participem das reuniões com os professores. É um momento maravilhoso para vocês aprenderem, gente. Então, abracem a escola. Pensem que essa escola pode abraçar vocês no futuro como profissionais. É sempre assim, né? A gente sempre tem que deixar um rastro bom, uma saudade boa, porque a gente às vezes deixa uma saudade que não é muito legal, mas vocês têm que deixar aquela saudade, olha, a professora Jétila, porque eles já vão chamar vocês de professor assim na lata, já chegou professora. A professora Jétila, ela, meu Deus, é muito boa. A gente quer ela aqui com a gente no futuro, né? E a mesma vai servir para a Auricélia, para a Maria Lenira, para o Alexandre. E isso, gente, é tão legal, né? Você sai assim com o coração cheio. Eu não quero, gente, que vocês percam o brilho nos olhos. O brilho nos olhos é fundamental. A questão do interesse, sabe? Eu tenho interesse, mostrar proatividade, não é para vocês se exibirem, não, é para vocês serem bons. É tão triste quando a gente chega num canto que as pessoas estão apáticas, a gente tem que ser vivo, a gente tem que mostrar interesse, a gente tem que ter vontade, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Meu pai dizia uma frase, ele já morreu, saiba chegar e saiba sair dos lugares. Exatamente. Um dia você vai precisar chegar de novo, né? Isso, é aquela coisa, né? A gente tem que deixar o nosso caminho. Saiba chegar e saiba sair, porque um dia você vai precisar voltar. Ainda mais assim, vocês que tem ali no município, né, uma rede, né, de contatos, de pessoas que vocês conhecem. É diferente quem aqui está em Rio Branco, porque aqui tem mais Deixa eu contar, eu conheço o estado do Acre inteiro, porque eu dei aulas pela UFAC, naqueles programas do PAFOI, programas
Eu conheci Itabaque todo. E quando eu voltava, eu fui para Porto Walter, para Marechal, Taumaturgo, para Jordão, Santa Rosa. E eu lembro quando eu voltava, e eu lembro eles mandavam o nome da gente, colocavam na porta, né, na parede. Quando eu voltava, eles sabiam, por exemplo, a Elisângela Fadu, a professora Fadu vai voltar. Quando eu voltava, eles sabiam, os alunos sabiam que eu ia voltar para dar disciplina, né? A professora Fadu voltou, dizia, por que você sabe que eu ia voltar? Não, porque o seu nome está aqui na lista. Aí eu lembrava logo do meu pai, né? Você fez um bom trabalho, você voltou. Exatamente. Então, Fadu, eu acho que a gente é amiga de Parfó, porque eu cheguei no Parfó quando já estava terminando, nessa fase do Parfó em 2010. É tão bom, né? É maravilhoso. Assim, gente, eu sou muito feliz pelas experiências que eu vivo. Eu falo sou porque realmente faz parte, né, do processo. Então, vocês têm que pegar essa experiência. Eu digo para vocês, se eu tivesse tido as orientações que eu estou dando para vocês no meu estágio, desculpa os professores que me formaram, perdão. Mas se eu tivesse tido essas mesmas orientações, eu tinha aproveitado muito mais o meu estágio supervisionado. Por quê? Porque é um momento importantíssimo na nossa carreira. Muito importante. Mas é a tal história, a gente aprende a ser professor depois que a gente se forma, né? Exatamente. Então, assim, aproveitem. É só isso que eu tenho para dizer, é o que a gente já conversou. Então, a aula de hoje é essa. Vocês vão levar, já tem a carta, né? Já se apresentaram, ou então vão se apresentar semana que vem, e aí vocês já podem marcar as observações. Tentem fidelizar numa turma para que vocês comecem observando e terminem na regência. Lembra o que a gente falou, eu e a Eliette, professora Eliette, né? Para a gente poder ter ali uma história com aquela turma. E aí vocês já vão saber o comportamento, o que vocês vão fazer, o que carece, o que vocês podem agregar, enfim. É um conhecimento, né? E como eu falei, vou repetir, eu gasto poucas horas. Por mim, vocês ficavam umas 20 horas com eles, mas tudo bem. Quando eu falo isso, eles ficam com raiva de mim, porque eles acham que eu quero que eles fiquem horas e horas lá no estágio, né? Mas é isso, gente. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu deixo vocês irem lá descansar, jantar, fazer as coisinhas de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a essa primeira fase? A primeira fase agora é observar. Então, semana que vem você já tem que ir, tá bom? Jétila. Não, nada não. É porque a mão ficou levantada, mas não tenho mais nenhuma dúvida. Então, perfeito, gente. Então, eu desejo, assim, um excelente começo, tá? Minhas palavras é assim, vão, se preparem, observem. Nesses primeiros momentos, olhem tudo com um olhar, né, de crítica, mas um olhar crítico bom, tá bom? Não vejam só o lado negativo, vejam as coisas boas também. Pensem, né, que os professores, eles trabalham com os recursos que eles têm, né? Então, assim, às vezes carece de recurso, mas isso não é uma situação que vai impedir que o conhecimento chegue, né, nas pessoas. E façam um bom trabalho, qualquer dúvida, me escrevam lá no AVA, ou então pode perguntar para a Elisângela, que ela me fala, e aí eu vou tirando essas dúvidas, tá bom? Eu ainda não criei o grupo com as supervisoras, eu vou criar segunda-feira. Eu preciso só saber o telefone lá de Sina Madureira, mas eu vou falar depois com o Ricardo, que é o tutor local. Em Cruzeiro do Sul, eu acho que eu anotei. Se eu não tiver anotado, eu vou pedir depois para algum aluno de Cruzeiro do Sul pegar para mim os números lá das meninas, das professoras. Alguém mandou para mim alguma coisa. Eu acho que eu vou te passar. Tá? E aí depois eu vou criar esse grupo só com as supervisoras e supervisores para a gente poder tirar dúvidas do supervisor. Mas do resto é isso, é só seguir o caminho, não queimem etapas, não enrolem, cheguem na hora, passa muito, muito rápido. Então, logo mais vocês já vão estar escrevendo o relato de experiência de vocês, e é isso, é só seguir o caminho que vai dar certo. E aí eu também já desejo bons estudos, tá? Vão se preparando, já tenho a curiosidade de saber qual é o material que a professora usa,
quais são os temas, vejam se ela tem já um cronograma feito, porque às vezes o professor ele trabalha com quinzenas, com bimestre, então já tem mais ou menos ali um cronograma feito do que vai ser cobrado durante aquele bimestre. Tá certo, gente? E é isso, eu vou finalizar então a aula, agradecendo a presença de vocês, a Elisângela, como sempre, excelente, faz um ótimo trabalho, muito obrigada.